Olá galera, essa é a nossa segunda aula sobre limites e para a gente formalizar essa definição de limite, a ideia de limite de uma maneira formal, eu vou primeiramente apresentar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho aqui uma função y igual a x ao quadrado e vamos imaginar que essa função ela me dê a área, né, a área de uma chapa metálica quadrada e que eu quero aquecer essa chapa de modo que a área dela seja 9, certo? De modo que a área dela seja 9. Para isso o que acontece? Se essa chapa for menor do que 3, eu sei que para que a chapa tenha área 9, né? Para que ela tenha área 9, o lado dela tem que ser exatamente 3, certo? Exatamente 3. Mas suponhamos que a área dela não seja 9 e que eu vou colocar ela lá em uma certa temperatura para que eu obtenha uma área próxima de 9. A ideia de limite é essa. Suponhamos que ela tenha um tamanho menor do que 3. Se ela tem um tamanho menor do que 3, eu vou utilizar aqui um x. Aqui eu terei uma imagem menor do que 9. Eu coloco aqui f de x, que é menor do que 9. Suponhamos que eu aquecesse ela a uma temperatura maior, né, do que a necessária, ela ia ter um lado maior do que 3, eu vou colocar aqui x2, e, consequentemente, aqui seria f de x2, um tamanho maior. Então, essa ideia de limite aqui é a mesma que iremos utilizar para fazer aqui a nossa definição formal. Quem seria o 9 aqui? O 9 seria o meu limite, certo? O 3 aqui seria o meu A, que o x estaria tendendo para 3. Então, quando eu tenho um intervalo de L até a minha f de x, eu posso expressar isso aqui como distância, porque isso aqui é uma distância, né? De 9 até f de x. Eu posso dizer que isso aqui é o módulo da minha f de x menos 9. Suponhamos que f de x aqui, f de x2 aqui fosse 12. Qual é a distância de 9 até 12? 12 menos 9. 12 menos 9, 3. Qual é a distância aqui da minha f de x1 até 9? Né? Se aqui fosse, por exemplo, 5. 5 menos 9, menos 4. Por isso que eu utilizo o módulo, certo? Esse módulo aqui, pessoal, de f de x menos 9, ele tem que ser um valor sempre positivo, né? E sempre que eu tiver um valor aqui positivo nas proximidades de 9, eu vou ter um valor positivo aqui nas proximidades de 3, certo? Tanto se eu aproximar do 9 por baixo, quanto se eu aproximar de 9 por cima. Se eu aproximar por cima, eu me aproximo do 3 pela direita. Se eu me aproximar do 9 por baixo, eu me aproximo do 3 pela esquerda, que a gente, no caso aqui, está dizendo que o meu x está tendendo ao valor 3, tanto pela esquerda quanto pela direita, certo? Agora eu vou formalizar isso aqui em um outro gráfico, para a gente entender e colocar isso aqui de uma forma simbólica, certo? Observe aqui o seguinte gráfico. Eu tenho um gráfico aqui de uma função qualquer, uma função f de x, né? E eu vou dizer que o limite da minha f de x é igual a esse L, e que o meu x ele está tendendo para A, o valor A, certo? O que vamos considerar? Vamos considerar aqui um intervalo aberto
aqui, acima do L, que eu vou chamar aqui de epsilon. Aqui para baixo também, ó, epsilon, ou seja, uma distância, uma proximidade aqui do meu L. Considerando agora aqui um intervalo também aberto aqui nas proximidades do meu A, que eu vou chamar aqui de delta. Isso aqui é um delta minúsculo, certo? O que acontece? Essa distância daqui para cá é o A mais o delta, né? Essa distância daqui para cá é o A menos o delta. Essa bolinha aqui está aberta porque não necessariamente a função precisa estar definida nesse ponto. Ela não precisa estar definida no ponto A. Mas o que me interessa para eu entender o limite é o que acontece quando o meu x se aproxima do A pela esquerda e pela direita. Observe que se eu me aproximo pela direita aqui do A, eu vou me aproximar do L por valores acima do L. Se eu me aproximo do A pela esquerda do A, eu vou me aproximar do L aqui, ó, por baixo, certo? Em outras palavras, pessoal, se eu tomo aqui um valor dentro desse intervalo estipulado, eu estipulo um valor qualquer aqui, um epsilon, bem pequeno, um epsilon positivo. Eu estipulo um epsilon positivo, próximo do meu L. Sempre que eu fizer isso, ó, eu vou escolher um epsilon aqui positivo. O que acontece? Eu vou encontrar aqui um delta, ó, também positivo, que é o ponto A. Ó. Eu vou encontrar um delta também positivo. A nossa definição de limite é isso. Sempre que eu tomar um epsilon positivo bem próximo do meu limite, eu vou obter um delta positivo também, aqui dentro do intervalo, bem próximo do meu A. Se eu tomo um epsilon positivo aqui, por exemplo, desse lado, menor do que L, eu vou obter um delta também aqui positivo. Então, isso que você tem que guardar. Para todo epsilon positivo, tem um delta positivo. Esse epsilon eu estipulo, que é o valor que eu quero encontrar. E se ele está acima do limite, eu vou encontrar um aqui, também acima do A, ou seja, à direita de A, que não seja o próprio A, certo? Falando o que eu mostrei no gráfico em linguagem matemática, ela diria o seguinte, ó, seja uma função f definida no intervalo aberto I, contendo A, exceto possivelmente no próprio ponto A, que foi o que eu falei, que a função, nem toda função está definida no ponto, mas o limite tende para aquele ponto, certo? Dizemos que o limite de f de x, quando x se aproxima de A, é L, que é aquela notação, né? Limite da f de x é igual a L quando x tende a A. Quando é que esse limite vai existir? Quando é que isso aqui vai ser verdade? O limite da f de x, quando x tende a A, vai ser L. Se dentro daquele intervalo lá estipulado, para todo epsilon positivo, existir um delta positivo, mas que obedeça a isso aqui, ó, a distância. Está em módulo aqui porque é distância. A distância da f de x até o meu limite, ou seja, aquele pedacinho que eu escolher do limite para cima ou do limite para baixo, tem que ser menor do que o epsilon. Se essa distância for menor do que o epsilon, sempre que a distância entre o x e o número que está atendendo, no caso o A, for menor do que o delta, certo? Essa é a nossa notação de limite. Para todo epsilon positivo, existe
existe um delta positivo. Tá o quê? F de x menos o limite é menor do que um epsilon. Então, zero, ou seja, essa distância vai ser maior do que zero. Zero menor do que essa distância e vai ser menor do que um delta. Ou seja, o meu delta sempre vai depender do epsilon dado. Se eu tiver um epsilon maior do que o limite, com certeza eu vou ter um delta também que vai estar compreendido aqui nesse intervalo. O meu x menos o a vai ser menor do que o delta. Vamos aqui para esse exemplo. Ó. Usando a definição, mostre que o limite de 3x mais 2 é igual a 5 quando x tende a 1. Então, o que vamos mostrar? Vamos mostrar aqui para todo epsilon positivo. Existe, né? Existe um delta também positivo. Tá o quê? O módulo. Tá o que? O módulo da... Tá o que? O módulo da f de x menos o limite é menor do que epsilon, né? Menor do que epsilon. Então, o módulo de x menos a é menor do que delta. Certo? A gente vai... Se a gente conseguir mostrar isso aqui, a gente consegue provar que o limite aqui, o limite de 3x mais 2 é igual a 5 quando x tende a 1. Então, o que você tem que fazer? Você tem que manipular essa parte aqui, ó. Você tem que manipular essa parte para encontrar algo parecido com isso aqui, ó. Vamos manipular essa parte e encontrar essa parte aqui, algo parecido com essa parte. Então, a primeira coisa que você vai fazer é substituir os valores. Aqui está dizendo que o módulo da minha f de x, quem é a minha f de x? 3x mais 2, menos o limite, que é o limite 5. Está dizendo que isso é menor do que um epsilon. Certo? Aí você organiza essa equação. Então, vamos organizar aqui, ó. 3x, esse parênteses eu posso operar com esse 2, vai ficar assim, 3x menos 3. Vou colocar entre parênteses. Fecha aqui o módulo, certo? Fecha o módulo, isso aqui é menor do que epsilon. Posso colocar aqui o 3 em evidência, eu vou trazer logo o 3 em evidência para fora do módulo. Como o 3 é uma constante positiva, eu trago ele aqui para fora do módulo. Vai ficar assim, ó, 3 que multiplica o módulo de x menos 1, e isso é menor do que o epsilon. Beleza. Quando chega aqui, ó, x menos 1, quem é o limite? 1. Então, fica parecido com isso aqui, não fica? Ó? O módulo de x menos o limite, que é o a, está tendendo para a, né? E esse a é 1. E está dizendo que isso aqui tem que ser menor do que um delta positivo. Toda vez eu esqueço o menor. Um delta positivo. Certo? O que podemos fazer nessa hora? Eu tenho 3 aqui multiplicando. Eu posso trazer esse 3 dividindo. Porque está dizendo que para todo epsilon positivo, existe um delta positivo. Então, esse delta agora vai ficar... Eu já posso escolher o meu delta quando eu faço isso. Observe. O módulo de x menos 1 é menor do que epsilon sobre 3.
Observe que quando eu chego nesse estágio aqui, ó, o módulo de x menos 1 menor do que epsilon sobre 3, que foi o que está parecido aqui, ó, com o começo, que eu disse que eu saí dessa parte e quero chegar a essa. De fato, eu já saí dessa parte e cheguei nessa. Isso, eu tenho um delta que eu posso usar esse delta como sendo epsilon sobre 3, porque está dizendo que o módulo de x menos 1 é menor do que delta e o módulo de x menos 1 é menor do que epsilon sobre 3. Então, epsilon sobre 3 serve para ser o meu delta. Pode ser epsilon sobre 3, epsilon sobre 4, certo? Então, o meu delta igual a epsilon sobre 3. Então, eu vou pegar agora essa parte. 0, né? É menor do que o módulo de x menos 1, que é menor do que delta, o meu delta. Certo? Quando eu digo que 0 é menor do que isso aqui, eu estou dizendo que isso aqui é a distância positiva, viu? Maior do que 0. Só para ficar mais fácil de entender. Agora você substitui aqui, ó. No lugar do meu delta, eu vou substituir aqui por epsilon sobre 3. Eu vou substituir por epsilon sobre 3. E eu posso manipular novamente a minha função, vai ficar assim. Eu vou usar só o módulo de x menos 1 é menor que epsilon sobre 3. Aí eu posso voltar novamente esse 3 multiplicando, vai ficar 3 que multiplica o módulo de x menos 1 menor que epsilon. Eu posso voltar esse 3 novamente para dentro. Módulo de x de 3x menos 3 menor do que epsilon. Eu tenho que o módulo de 3x menos 3 é a mesma coisa que 2, né? Vou colocar aqui entre parênteses, menos aqui 5. Isso aqui é menor do que o meu epsilon. E assim fica concluída aqui a minha demonstração. Beleza? Recapitulando aqui, eu pego a minha função, eu pego esta parte da função e recaio nessa parte. De fato, o módulo da função existe um epsilon positivo e eu encontro um delta positivo que satisfaz a essa condição. O módulo da f de x menos o limite é menor que epsilon, sempre que o módulo de x menos a for menor do que delta. Eu saí desse módulo, encontrei algo parecido com esse, e a partir desse eu volto para esse novamente, provando assim que de fato esse limite de 3x mais 2 é igual a 5 quando x tende a 1. Só lembrando que nem todo limite é preciso você calcular pela definição. A definição ela serve para você provar alguns teoremas e algumas definições, certo? O cálculo mesmo de limite iremos fazer da forma direta, mas é necessário que você entenda também como é que funciona o limite através da definição. Então, até a nossa próxima aula.